Falar do Iron Man? Não, eu não estou falando do Tony Stark. Eu estou falando do Iron Man, a maior e mais difícil competição de triatlon de longas distâncias do mundo. Para vocês terem uma ideia do quão difícil a competição é, uma só prova demora em média 10 horas para ser concluída. Esse aqui sou eu, quando eu servi o Exército Brasileiro por 1 ano. Nesses 1 ano eu tive que acordar todo dia 6 horas da manhã, treinar fisicamente intensamente por 2 horas e por causa disso eu me senti imbatível e decidi tomar como meta da minha vida participar do Iron Man. Para isso eu pesquisei metodologia de treinamento e uma delas consistia em 50 dias de treinamento físico intensivo e depois desses 50 dias eu participei do Iron Man. Não, obviamente eu não participei do Iron Man. Mas por que isso? Porque eu percebi que 50 dias eram fundamentais na minha vida. Eu precisava de 50 dias para relaxar, para descansar e para fazer diversas outras coisas. Então, se para um estudante como eu, 50 dias são muito importantes, imagina para a maior recicladora de sucata da América Latina, a Gerdau. A Gerdau está passando por um processo de inovação e revolução digital que muitas outras empresas estão passando atualmente. Nesse processo, eles estão transformando atividades antes feitas de forma manual em atividades feitas de forma automática. Para vocês entenderem um pouquinho mais como isso está acontecendo, conheçam Fábio André Parafuso. Fábio André Parafuso é um operador da Gerdau. A sua função é supervisionar e fazer algumas atividades e processos que acontecem dentro da fábrica. Um desses processos é a adição de um sólido em pó dentro de um reservatório. Ele tem que olhar o nível de água do reservatório e esperar até o reservatório encher para só depois adicionar o sólido em pó. Para vocês terem uma noção o quanto uma atividade tão simples como essa pode ser importante, caso ela não funcione, a fábrica inteira precisa parar. Um problema ainda muito mais importante que esse é que eles não tinham a garantia de que isso estava acontecendo da maneira correta. Então você imagina você, um operador, parar 1 hora do seu trabalho para esperar o tanque d'água encher e não ter a certeza de que isso está acontecendo da maneira certa. Deve ser bastante entediante, né? Então pensando nisso, a Gerdau queria saber como automatizar e garantir a alimentação automática de sólido em pó nesse processo. Então, depois de 1 semana de entendimento do problema, que a gente foi capaz de entender a fundo o que estava acontecendo, e 2 semanas de ideação, que a gente chegou a ter 52 ideias diferentes, a gente conseguiu reduzir a uma só. E foi assim que surgiu o Arquimedes. O Arquimedes, de maneira resumida, é um sistema de alimentação automática de sólido em pó. E como ele funciona? Ele tem um bico de entrada, onde o pó é alimentado, um mecanismo de transporte e um bico de saída, onde o pó vai cair dentro do reservatório. Bastante simples, né? Mas o que isso muda para um operador? Agora, uma atividade que antes era feita durante 1 hora por turno, ele pode demorar 1 minuto na semana para adicionar dentro da nossa caixa de armazenamento. E depois, o nosso sistema eletrônico vai tomar conta do resto. E o que esse sistema eletrônico é capaz de fazer? Ele consegue garantir que está tudo acontecendo da melhor maneira possível. Porque ele sabe os dados do sólido em pó que está sendo adicionado, o peso e quando que isso aconteceu. Se a gente for quantificar o número de horas de trabalho que eles ganham, a gente tem 3 turnos ao dia, 1 hora por turno são 3 horas por dia. Se a gente for fazer uma continha mais complicada para ver em 1 ano, a gente vê que eles ganham 50 dias de trabalho no ano. Se você ganha 50 dias de trabalho no ano, são 50 dias que o seu operador pode fazer diversas outras coisas. Então é um ganho muito grande na produtividade. E muito mais importante do que isso, eles conseguem ter a certeza de que a atividade mais importante para a fábrica está acontecendo da maneira correta. Então o impacto na qualidade do processo é muito grande. Mas uma pergunta que pode surgir agora é: como que no momento de inovação digital isso já não existe? A resposta é simples: já existem. Existem soluções muito grandes que precisam de muito peso, mas algumas empresas não precisam de coisas como essa. Mas com o Arquimedes a gente consegue trazer uma solução tão eficaz quanto as outras, mais barata e inovadora, que é capaz de atingir tanto as empresas que querem 50 gramas de polímero por semana, até as empresas que querem 50 quilogramas de polímero por semana. Então, no período em que a colaboração entre ser humano e máquina é cada vez maior, a gente conseguiu fazer em 6 semanas um ganho de 50 dias ao ano de trabalho para a Gerdau. Então, imagina o que um estudo mais aprofundado nessa área pode trazer. Esse foi o time que em 50 dias de Summer Job foi capaz de adicionar para a Gerdau 50 dias de trabalho no ano, além de adicionar a garantia de que um dos processos mais importantes estava acontecendo da maneira correta. Mas uma pergunta fica ao final disso tudo, e vai diretamente para os nossos patrocinadores aí atrás. O que vocês vão fazer com esses 50 dias? Muito obrigado a todos.